Olá, ponto de vista da medicina está começando e domina o noticiário atual a importação de médicos cubanos e o aumento para 8 anos de duração do curso médico a partir de 2015, aqueles que iniciam o curso de medicina naquela época. Eu acho que alguns comentários aqui são necessários. Primeiro, importação de médicos cubanos não vai resolver o problema da medicina no país. Por quê? Porque não basta levar um médico para a Amazônia com estetoscópio e um aparelho de pressão, ele não vai fazer muitos diagnósticos, né? Por exemplo, se o indivíduo chegar lá com uma icterícia generalizada, quer dizer, todo o corpo amarelado, com dor para quase todas as articulações ou toda a musculatura do organismo, como ele vai lidar com um caso desse, que pode lhe custar a vida? Por quê? Porque um indivíduo como esse pode ter um tumor de cabeça de pâncreas, né? E que o tratamento é cirúrgico e não vai resolver com Tilenol ou paracetamol. E como esses exemplos, nós temos inúmeros exemplos. O que é necessário é aparelhar o sistema de saúde brasileiro, quer dizer, dar condições de trabalho ao médico. É claro, o exame físico e a história são extremamente necessários, mas em medicina, segundo Osler, que é arte da incerteza e ciência da probabilidade, essa probabilidade tem que ser comprovada através de exames complementares. Não adianta o indivíduo que tem uma dor no peito, lá na Amazônia, ou mesmo no sertão de Pernambuco ou da Paraíba, e simplesmente fazer diagnóstico de algum problema reumático ou de neuralgia intercostal. O que ele pode ter? Ele pode ter um infarto do miocárdio e falecer porque não tem condições de ser tratado naquele lugar. O que acontece? São 400 quilômetros, mais ou menos, de uma cidade lá do interior de Pernambuco até Recife. Não tem ambulância nem para conduzi-lo. O que adianta colocar um médico lá que não sabe falar o português? Não sabendo falar o português, como ele vai fazer a história, a investigação dos antecedentes? Então, isso é uma balela. O que eu preciso fazer é melhorar os cursos de medicina, melhorar os cursos. Como melhorar? Primeiro, rigor na aprovação, dar condições técnicas aos hospitais universitários. Diga-se de passagem que muitas universidades não possuem hospitais, são os cursos de fim de semana. Então, não resolve trazer 6, 8, 10 mil médicos para o Brasil. E querer comparar o sistema brasileiro de saúde à Inglaterra é piada. É piada. Por quê? Porque lá, primeiro, o médico tem que fazer uma prova, tem que ser aprovado. Ele é acompanhado por um tutor com muito mais experiência em todas as suas ações. Quer dizer, soltar um médico aqui, lá na Amazônia, e dizer que um médico pode ser bom, mas é melhor ter meio médico às vezes. Meio médico seria o médico importado. Qual é o raciocínio inverso que se faz? Quer dizer, se um médico não tem condição de fazer medicina e pode matar muita gente, o meio médico vai matar o dobro, porque ele é meio médico. Então, esse assunto que há necessidade, na realidade, é melhorar as condições do médico trabalhar nesse país. Por exemplo, aqui em Uberaba, um indivíduo está numa cidadezinha aqui a 100 quilômetros. Todo mundo que faz medicina lá vai mandar para cá para resolver o problema. Não adianta dar um estetoscópio, um aparelho de pressão. Hoje, medicina não é isso, a medicina evoluiu. O assunto hoje é diferente. Nós vamos conversar hoje aqui com a doutora Geisa Pérez,
que é médica gastroenterologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é patologista também, que faz parte hoje da gastroenterologia, porque o fígado está no abdômen, e diga-se de passagem, é uma especialidade muito difícil, porque a barriga é a caixa preta do organismo. Bom dia, Geisa. Bom dia. Bom dia. Qual é a sua opinião, Geisa? Embora a conversa não seja essa, mas vamos admitir indivíduo que está lá na Paraíba, Pernambuco, e tem um Volvo. Como ele vai fazer diagnóstico de Volvo que pode matar ou não pode? Ele pode até clinicamente perceber que há um quadro de obstrução intestinal, mas ele não tem para onde mandar. O Sistema Único de Saúde hoje, ele obriga que todo cidadão deve ser bem atendido e encaminhado ao local de referência com a maior rapidez possível. E a portaria ministerial que fala do transporte interhospitalar, ela fala que mais de 100 quilômetros tem que ser transporte aéreo. O senhor já imaginou? Não precisa ser lá no Pernambuco, Paraíba, Amazônia, pode ser no Brasil, em Minas. No Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro, a macro-região Triângulo Sul, que é a nossa, que Uberaba é o centro dela, deve ter uns 450 quilômetros de extensão. Ela é uma faixa na parte inferior do estado. E aí, como que traz o paciente lá de Carneirinhos, Fronteira, São Francisco de Sales? São quase 300 quilômetros. Tem lugares que dá mais. Então, eles chegam transportados em péssimas condições e o transporte piora o quadro clínico. E a portaria é muito clara: se o transporte for piorar o quadro clínico do paciente, ele não deve ser transportado. E nenhum município pensa dessa forma. O município pensa em colocá-lo numa ambulância e nós fazemos uma brincadeira de humor negro dentro do hospital, que é assim: transferir o óbito. Em vez de morrer lá no município de origem, manda morrer aqui, né? Agora, essa portaria é engraçada, porque muitos municípios não tem nem campo de aviação. Não, e nem heliporto, que chama heliponto. Né? Então, esse o problema do Brasil é esse. Não tem. Tem a portaria é perfeita. O senhor falou uma coisa, comentário que eu achei muito interessante, que é o paciente grave lá nos confins da Amazônia. Nós temos amigos que trabalham com hepatites virais lá, naquele local, e que eles não conseguem tratar os pacientes pelo simples fato de que não tem energia elétrica para guardar os medicamentos em geladeira. Não tem geladeira próxima para ter vacinação, para ter as vacinas contra as hepatites. Não tem. E isso, Geisa, é geladeira, hein? Mas o pior não é o transporte, não é o tratamento, é fazer o diagnóstico. Porque muitas vezes as hepatites B e C, depois a doutora Geisa confirma, elas começam com manifestações articulares, né? Elas vão para o reumatologista primeiro, ou para o ortopedista. As primeiras manifestações de hepatite C e B são manifestações articulares, confundidas ainda com esse termo horrível, fora de desuso, chamado reumatismo infeccioso. Reumatismo no sangue também. Ou reumatismo no sangue. Por falar nisso, Geisa, a hepatite C, ela comete 2% da população mundial, mais ou menos isso. Além desses critérios, qual é a outra dica, né, de diagnóstico, admitindo que o sujeito está lá no interior de Goiás? Além, Terice,
Não. Mas aí já é tarde. Infelizmente, em torno de 80% a 90% dos pacientes que têm o vírus da hepatite C não tem sintoma nenhum, nem os articulares, nem o que nós chamamos de manifestações extrahepáticas ou fora do fígado. Então, o diagnóstico é exclusivamente laboratorial. E nós usamos critérios epidemiológicos. Então, o médico tem que ter conhecimento a respeito do assunto e saber que aquele indivíduo que é grupo de risco para o vírus tem que fazer o exame. Então, não existe um método clínico de se fazer um diagnóstico de hepatite C, a não ser que o paciente já esteja extremamente grave. Com icterícia, com... Isso, e que, na maioria das vezes, nós não temos mais o que fazer por ele. Então, aí o diagnóstico epidemiológico pela história. Pela história. Teve relação sexual, etc, etc. A transmissão da hepatite C é menor por via sexual. Ela é maior pelo sangue. O vírus C, ele, como o HIV e o vírus da hepatite B, ele não tem a capacidade de atravessar as nossas barreiras naturais se elas estiverem normais, se elas estiverem íntegras. Então, a mucosa da boca, da vagina, do ânus, ele não consegue. Ele só consegue se houver ferimento. Sangue com sangue. Sangue com sangue. Então, um estupro, por exemplo, é fácil porque tem ferimento. A relação sexual anal tem mais chance porque é uma mucosa mais delicada. E menos lubrificada. Menos lubrificada, mais delicada e menos lubrificada. É como a da boca. Todos sabem que um ossinho pequenininho, uma carne mais dura, um erro de cálculo no garfo já faz uma feridinha, vira uma afta, é igualzinho, é muito delicado. Então, o vírus C, a transmissão dele é muito mais pelo sangue. São aquelas pessoas que receberam sangue antes da descoberta do vírus, que é entre 89 e 92, quando o exame passou a ser feito. Ô, Geisa, mas desculpa a interrupção pois aqui. Não. Antes, esse vírus existia com outro nome, o vírus não A, não B? Antigamente, quando ele não se conhecia, quando ele não era conhecido, sabia-se da existência de uma hepatite que era transmitida depois das transfusões. Então, inicialmente, ela se chamava hepatite pós-transfusional. E não era nem a hepatite A e nem a hepatite B. Aí o nome a terminologia mudou, virou hepatite não A, não B. Hoje nós já não falamos assim. Quando nós não sabemos, a gente fala hepatite não A, não B, não C, não D, não E. E assim vai o alfabeto, né? Mas ela, em 89, foi descoberta. Voltando ao caso aqui, voltando ao caso do médico da Amazônia, se o indivíduo tiver já icterícia e manifestações articulares, que talvez sejam mais comuns até na hepatite B. Na hepatite B, que adianta ele fazer esse diagnóstico lá? E aí teria que ter um avião, né, para transportá-lo para poder fazer esse diagnóstico. Se fossem todos os casos para tratamento eletivo, mas menos rápido, menos urgente, ainda assim ele teria um trabalhão que é enviar o paciente para um grande centro e manter o paciente no grande centro fazendo o tratamento. Então, um tratamento que leva meses, às vezes anos. Como é que ele vai se locomover 800 quilômetros, 600 quilômetros, como é na Amazônia, de um lugar a um polo de tratamento e ficar nesse polo? E o outro problema é aquele que é urgente. Se ele tiver urgência, se ele tiver sinais de insuficiência hepática aguda, com icterícia, com coagulação do sangue ruim,
aí é urgente, é mais difícil ainda. Ele tem que sair correndo atrás do serviço público para transportar esse paciente com urgência. Eu não faço ideia como eles conseguem. Geisa, em relação à hepatite C, ainda para a gente terminar essa parte, qual é a eficácia do tratamento? O tratamento específico para a hepatite C, quanto tempo dura? Para não chegar numa cirrose. O tratamento visa isso, erradicar o vírus, né? Matar o vírus, tirá-lo do organismo, que isso nós conseguimos só na hepatite C, na B não, e evitar a vinda da cirrose e do câncer de fígado. Então, o tratamento, a eficácia e a duração dependem do genótipo do vírus. O genótipo nada mais é do que a família de cada vírus, do vírus. O vírus C tem hoje descritos 11 genótipos no mundo. Eram 6, já tem 11. No Brasil nós só temos 3. Felizmente, hein? Felizmente não apareceu assim em grande quantidade nenhum. Que é o genótipo 1, 2 e 3. Então são 3 famílias diferentes. Para o genótipo 2, que é aquele que a prevalência é mais baixa, o número de pacientes é o menor, infelizmente, o genótipo 2 é facílimo de tratar. Com 24 semanas de tratamento, em 98% dos casos o vírus morre e o paciente está curado. Ainda utiliza o interferon? O interferon pegilado, porque ele dura 1 semana na circulação, então a pessoa não tem que tomar todo dia, é uma injeção 1 vez por semana, e a ribavirina, que é um antiviral associado. Os dois só trabalham juntos, um sem o outro não tem ação. Agora, no genótipo 3, que depende da carga viral, depende das comorbidades, das outras doenças que o paciente tem. Então, o genótipo 3, o tratamento também é esse, ainda não existe um outro melhor, e varia entre 6 meses a 1 ano, também dependendo dos vários fatores daquele paciente, e a cura acontece em torno de 70% dos pacientes. Agora, o genótipo 1 é uma tristeza. O genótipo 1 é o mais prevalente no Brasil, 75% dos portadores no Brasil têm o genótipo 1 e a taxa de cura com esse tratamento é de 40%. Hoje nós já temos no mundo, já há 3 anos, mais 2 medicações que são incorporadas a esse tratamento. Então aí o genótipo 1 vai usar 3 medicamentos. No mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, eles já vêm sendo usados há 2, 3 anos quase. O lançamento deles foi em 2010. E no Brasil, infelizmente, o Ministério da Saúde está atrasando demais a incorporação desses medicamentos. O protocolo ministerial que inclui os dois foi publicado em fevereiro. O Estado de Minas ainda não disponibilizou. Nós estamos ainda numa guerra com o Estado, porque nós temos um grande número de pacientes que fez o tratamento anterior, não respondeu, está aguardando, porque eles precisam dessa terceira droga. Como ela é muito cara, o governo parece que está moroso demais para liberar. Ô Geisa, passando para um outro assunto ainda dentro desse contexto de doenças hepáticas, qual tem sido a prevalência? Prevalência é o número de pessoas atendidas em um determinado espaço de tempo em relação à cirrose alcoólica, cirrose hepática decorrente do álcool. Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é
Estou conversando aqui com a doutora Geisa Pérez, que é gastroenterologista e hepatologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em relação ao fígado ainda, da hepatologia, né? Tem um nome engraçado, né? Hépato, deve ser um nome grego, né? Porque fígado eu sei que é português, né? Latim. Mas isso até não vai ao caso. Tem aumentado, como eu disse, a prevalência do alcoolismo em relação ao fígado. O pessoal está bebendo mais ou menos? Bebida alcoólica. Nós temos visto, Dr. Hamid, um aumento da prevalência em jovens, que é pior. Em jovens? Assim como tem aumentado a dependência química com o crack, parece que o álcool vem de rebote, vem junto. Ou o precede? Talvez. Então o sujeito acha bom e quer passar para outra. Isso. Ou a mistura, né? Mas nós temos o álcool, quando as pessoas pensam em alcoolismo, elas só pensam em doenças no fígado. Mas existe a disciplina que se chama alcoologia, que nós não temos implantada no currículo brasileiro. Poxa, mas será que precisa de... Olha bem, são doenças que vão do cérebro à pele, né? No coração, no pâncreas, na bexiga, os cânceres de bexiga, esôfago, pâncreas, garganta, boca, são extremamente ligados ao álcool, são intimamente ligados ao álcool, do fígado, né? E não se fala nisso. Todas as pessoas acham assim, beber demais faz mal para o fígado, faz mal para tudo, né? E nós estamos vendo como é uma droga lícita, o álcool, qualquer um compra, qualquer um tem em casa, ele está sendo usado muito precocemente e com uma frequência muito grande. E aí o aumento das doenças relacionadas ao álcool vem aumentando. E aí a Ambev, patrocinadora da Copa do Mundo, para estimular os jovens. Então, melhor que trazer 6 mil médicos de Cuba, eu acho que poderia investir, né, esses gastos da Copa do Mundo aí, no ensino, na melhoria do ensino médico. Precisa ter hospitais de ensino, precisa agir com mais rigor em relação à aprovação, precisa criar residências, né? Esses 2 anos aí para o indivíduo trabalhar na medicina da pobreza, que não resolve nada, que o pobre tem o direito também de uma medicina de alta qualidade. Isso é que deveria ser feito em vez de importar médicos, porque médicos não são mercadorias para importação. Ô Geisa, ainda voltando ao fígado, você acabou de falar aí, o brasileiro tem mania de qualquer doença com dor abdominal, né? Estou sofrendo do fígado, e vai à farmácia e toma alguma injeção aí de glicose, como era antigamente. Na realidade, no cômputo geral, qual é realmente a prevalência aqui que nós já falamos, quer dizer, o número de casos por ano de doenças do fígado, e não da vesícula biliar, que às vezes é confundida? Mais ou menos. Deve ser pequeno. Mas as doenças do fígado, elas são hoje a 8ª causa de morte no mundo. Então eu não consigo falar um número para o senhor, mas o senhor tocou num ponto interessante, é que como o senhor falou que o abdômen é uma caixa preta. Nós falamos para os alunos que ele é uma caixona de surpresas. E muitas pessoas procuram inicialmente a farmácia, e a Anvisa fez um serviço muito bom para nós, que é proibir a farmácia de aplicar medicamentos na veia.
Então ficaram só os hepatoprotetores orais, né, de tomar, e que são cosméticos. Atenção, a doutora Geisa está dando uma informação aqui importante. Cosmético quer dizer farinha, comprimido de farinha placebo. E isso já é de 50 anos para trás, né? Uhum. De remédio, tomar remédio para o fígado, para qualquer dor abdominal. Né? Muitos desses medicamentos têm alguma ação porque eles têm associados um medicamento ou um antiespasmódico ou um procinético, que é como o Plasil, o Plasil usado e o Dramin para vômito, para náusea. Então esses medicamentos, eles melhoram o esvaziamento do estômago, a digestão alivia, e aí a pessoa tem a falsa ideia de que melhorou o fígado. Então, muitos desses medicamentos têm alguma ação por ter isso, por agirem na motilidade do estômago. Agem diretamente e não agem na célula hepática. De jeito nenhum. Isso já é sabido, até tinha um remédio antigo chamado Xantinon. Ele não existe ainda? Acho que existe, não existe? Pelo menos na minha época existia, eu não lembro agora hoje. Quer dizer, todo mundo que tinha qualquer dor abdominal, né, depois de uma cachaçada, ia tomar Xantinon. Isso. Até usava como preventivo, inclusive. Antes e depois da cachaçada, exatamente. Geisa, por falar em fígado, em doenças hepáticas, eu tenho observado que o indivíduo vai ao laboratório, pede 3 enzimas, né? Vou falar aqui TGO, TGP, gama-GT, é meio grego isso aí, mas são enzimas que têm uma atuação ali no fígado, né? Principalmente a gama-GT, que é um indício de lesão de célula, né? Aí o sujeito está lá com um aumento de 10, de 15, né? Ou a gama-GT 2, 3 vezes maior, já estou sofrendo do fígado. Ou até um terceiro, né, pode fazer essa interpretação, um terceiro profissional aí no caso. Eu sei que existe um erro, um X, né, um percentual de erro laboratorial. Na gama-GT, a partir de quanto você a considera elevada? Porque eu vejo o pessoal fazendo diagnóstico de lesão hepática por medicamento com uma gama-GT de 60, 70, 80. Quando na realidade, em relação a determinados exames, nós consideramos como 3 vezes o valor de referência. Como é que você vê na hepatologia? Essa questão ela é delicada e ela abre um leque de respostas. A primeira coisa que as pessoas têm que saber é que o exame ele tem que ser interpretado por quem entende dele. E eu vejo muita gente chegar no ambulatório desesperado por causa de um exame. Porque está escrito lá. Exatamente, porque olha lá no laudo o valor de referência, vai de X a Y, o dele está um pouco acima do Y, ele já entra em pânico, ele entra no Dr. Google e entra em desespero. Nós vemos pacientes desesperados. Pior do que isso, eu vejo, são colegas médicos não especialistas que, ao invés de acalmarem a pessoa, o paciente, de fazer uma orientação básica, põe mais medo ainda, falando que aquilo é urgente e que deve correr. Então, vira um pandemônio no ambulatório, realmente um pandemônio. A fila de que encaixe, e vai ver, não tem tanta importância. Bom, um segundo aspecto é qual é o significado desse aumento. A TGP e a TGO são enzimas que sobem no sangue quando o fígado é agredido, a célula hepática é agredida. A gama-GT e a fosfatase alcalina sobem quando as células dos canais que carregam a bile são agredidos. Obstrutivos. Então, não só obstrutivo, mas lesão. Agressão aos canais da bile.
Agora, existe um jogo de combinações entre elas, que nós sabemos quando a lesão está mais na célula do fígado, quando ela está mais na célula do canal. E nós vamos usando essa combinação entre os aumentos para saber que tipo de lesão que está sendo causada e se está sendo causada uma lesão. Porque tem algumas enzimas ali que não sobem só por problemas de fígado. Por exemplo, a TGO e a fosfatase alcalina. Elas sobem por inúmeras outras doenças. Então, não basta eu olhar, é como eu, gastroenterologista, dar palpite no exame de um cardiologista. Não basta isso. Eu olho e falo para o paciente, olha, tem alguma alteração aqui, mas eu não entendo. Então vamos procurar quem entende. Eu imagino que o correto, eticamente, seria isso. Porque a gama-GT sozinha, mesmo aumentada, ela tem pouquíssimo significado. Ela precisa estar associada, e aí com a TGO significa alcoolismo, com a TGP pode ser gordura no fígado, com a fosfatase alcalina e a bilirrubina pode ser obstrução da via biliar. Então não é assim, não é fácil. Quando eu vejo um exame alterado de um reumatologista, eu falo para a pessoa, olha, realmente o senhor está certo, parece que tem um aumento aqui, mas eu não sei o que isso significa, vamos procurar quem entende. Eu não posso falar para a pessoa, como acontece muito na sua área, que eu já ouvi, o FAN elevado é lúpus. Puxa vida! Nas doenças do fígado, as doenças autoimunes, todas têm elevação do FAN. Da tireoide tem elevação do FAN e de uma infinidade. E a pessoa, e eu já tive pacientes que estavam à beira de suicídio, porque eram pessoas depressivas e que alguém falou que aquilo era lúpus. Falou para a mãe que a filhinha estava com lúpus. Né? Aqui nós chegamos a abordar isso, problema do laboratório. Até é bom que a população saiba que o exame de laboratório ele é apenas para confirmar uma hipótese clínica e não para fazê-lo. E outra coisa, mesmo leigo, quando ele vê o valor o mínimo, que está na referência lá, de tanto a tanto, se esse diferença for muito grande, esse exame não tem muita especificidade. Quer dizer, quando o valor minimaço, quer dizer, olha, pode ser de 10 a 100, não é igual um exame que é taxativo, que pode falar, não, o valor ali é de 50, 48, como exemplo. Em relação ao FAN, até recentemente agora, essa interpretação do FAN é muito perigosa, tem que ser por um especialista. E esse FAN não tem valor nenhum, que pode dar até em pessoas normais ou com infecções. Para diagnóstico, assunto não é reumatologia, mas já que a doutora Geisa tocou nisso, para diagnóstico de lúpus são necessários critérios clínicos. Primeiro, o exame é confirmatório, a não ser em alguns casos excepcionais. Ô Geisa, saindo aí desse assunto de exame, como é que você tem visto, não sei se é epidemia ou não, de refluxo? Esse refluxo gastroesofágico, quer dizer, que passa ali, será que o cárdia, aquela válvula do estômago com esôfago, ela no século XXI agora, ela aumentou de largura ou o músculo relaxou? Ou está havendo algum exagero aí? Dr. Ramiro, qual é a opinião do gastroenterologista? Eu já tive algumas discussões sérias com colegas cirurgiões e eu comecei a parar de falar.
sobre esse assunto, mas isso me dá brotoejas. Esse assunto me dá brotoejas. Não, brotoeja você podia traduzir o que é? Bom, como dizia minha avó, brotoeja eram lesões de pele, uma coceira, né? Que dava quando a criança estava com vontade de alguma coisa, né? E não pode falar. E não pode falar. Então Exatamente. Pode falar agora. Porque em 2000 saiu um artigo no American Journal of Gastroenterology, acho que foi nele. Muito interessante, um editorial, dizendo que o século XXI seria o século em que os otorrinolaringologistas fariam com que os gastroenterologistas ficassem ricos. Por quê? Era muito interessante, o Dr. Renato Patten era o nosso chefe, não tinha se aposentado, e ele que leu o editorial para a gente, 2000, que o diagnóstico de esofagite por refluxo feito pelo otorrinolaringologista estava aumentando muito. Com as novas técnicas de pH-metria. De laringoscopia, eles viam uma hiperemia das cordas vocais e que isso inferia ser o refluxo gastroesofágico causador. Bom, esse cara, esse professor que escreveu esse editorial, devia ganhar o prêmio Nobel, porque ele realmente estava certo. Não, estava certo, quer dizer que existia... Não, estava certo que o gastroenterologista iria ficar rico à custa do otorrino, porque realmente o número de diagnósticos de refluxo aumentou demais e ele queria dizer que isso estava errado. Bom, então vamos explicar certinho. Quando ele falou isso, ele quis dizer, ele falou ironicamente bom. que esse número ia aumentar demais, tá? Estava aumentando demais, e o gastroenterologista, principalmente o cirurgião do aparelho digestivo, não estava se atentando às causas que poderiam levar a um refluxo e estavam já partindo para a cirurgia da válvula, de reconstrução, né, da válvula antirrefluxo. Então não houve um milagre de aquilo lá... Não houve esse milagre ficar de maior para poder subir. O que acontece? Nós temos um refluxo que é aquele clássico, que é aquele do bebezinho, que nasce, essa válvula que nós temos entre o esôfago e o estômago, ela não é uma válvula verdadeira, ela é um músculo que fica muito fechadinho, então nós chamamos isso de válvula, mas uma válvula verdadeira teria que ter uma tampinha que abrisse e fechasse, ela não tem, ela é um músculo bem feitinho. E a criança, quando nasce prematura ou com algum probleminha, ela pode levar 2 anos para esse músculo amadurecer. Então ela tem um refluxo que pode ser grave, porque o bebezinho fica só deitado e o ácido sai do estômago, vem para o esôfago e causa pneumonia, passa para o pulmão, é muito sério em bebês. Tem tratamento e tem tratamento clínico e quando não dá certo, o gastropediatra encaminha para cirurgia. Bom, a partir dos 2 anos de idade, isso amadurece e acaba. Aí vem o problema do refluxo do adulto. O refluxo do adulto, existe aquele refluxo causado por um defeito, que é uma hérnia. Uma parte do estômago passa pelo buraco que nós temos aqui. Porque o buraco aumentou, está flácido. Está flácido, ele sobe, vem parar no local do esôfago. Aí veja bem, se é um pedaço do estômago que está junto com o esôfago, vai regurgitar. O ácido está passando ali livremente. Bom, antes de você continuar, qual é a prevalência? É baixa. Pois é. É baixa. Isso que eu queria desse ouvir. Refluxo verdadeiro. Verdadeiro. O que? Não, é verdadeiro, porque o falso não existe. Pois é, não, é um fisiológico, um secundário. Certo. O refluxo primário, que é causado pela hérnia, ele é pequena a prevalência.
E o diagnóstico não é fácil, não basta fazer uma endoscopia, como nós temos visto, porque durante a endoscopia eu causo um refluxo natural do exame. Então, a endoscopia ela pode sugerir que haja refluxo, sugerir que haja hérnia, mas conforme o tamanho da hérnia, ela não pode afirmar que aquilo é uma hérnia. Porque durante o exame ela pode aparecer e sumir. Gente, isso é uma informação relevante para a saúde pública. Ou seja, repetindo aqui pela enésima vez, exame complementar não faz diagnóstico, ele confirma a suspeita. Isso. Apenas para confirmar. E então está havendo um exagero. Tá, bom, aí esses casos reais de hérnia que devem ser confirmados com pH-metria, manometria, não é só a cintilografia do esôfago, do esvaziamento esofágico, esses casos verdadeiros, eles não têm saída, acaba que precisa operar, porque aquilo vai com o tempo inflamando tanto o esôfago a ponto de levar a uma obstrução, a um câncer, alguma coisa assim, mas é raro. É raro. Então o refluxo não verdadeiro existe. E é mas frequente. depois nós vamos falar sobre o refluxo não verdadeiro. Tá. Aquele o secundário, mas daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando com a doutora Geisa Pérez, gastroenterologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E nós estávamos falando sobre o refluxo gastroesofágico, que às vezes nem é gastroesofágico, né? Que seria o refluxo secundário. E é preciso prestar muita atenção na indicação cirúrgica dessas situações, porque às vezes elas podem piorar a situação. Antes de falar dos efeitos colaterais da cirurgia, quais são as causas de refluxo secundário? Quer dizer que não há defeito anatômico. Muitos casos, a maioria dos casos, apresenta apenas um refluxo que está sendo secundário a um problema outro, não a hérnia. Esse outro. Então vamos começar. Aquelas pessoas que estão com o peso muito acima, estão com sobrepeso ou obesas. Há um relaxamento da válvula e o refluxo começa e não consegue parar. A hora que ela emagrece e que ela faz exercício físico, vai desaparecendo. Acha por quê, Geisa? A gordura faz mal para tudo. O mecanismo que mantém aquele músculozinho fechado é muito complexo. Nós temos o músculo do diafragma, temos os pilares que ligam o diafragma aos outros órgãos, temos o hiato, que é o buraquinho onde passam o esôfago, a artéria aorta, etc. Então, todos esses mecanismos, na obesidade, aquilo pesa, aquilo vai cedendo. Então, vai relaxando. Certo, vai relaxando. Isso é uma forma simplória de nós falarmos. Então, quando a pessoa volta a emagrecer e fazer exercício, aquilo vai melhorando, vai diminuindo aquela frouxidão. Então, ele melhora, o refluxo desaparece. Então, não precisa fazer cirurgia. Não. Então, não há necessidade de cirurgia. Não. O segundo problema muito sério, muito comum, é a motilidade do tubo digestivo lenta. Quais as causas? São aquelas pessoas que têm o intestino muito preso e a digestão muito lenta, ou um ou outro, ou ambos associados. Vamos pensar bem. Se
eu tenho uma velocidade de esvaziamento do estômago muito lenta, se não desce para o duodeno, por questões medicamentosas, medicamentos que diminuem a velocidade do esvaziamento, a dispepsia chamada funcional, que é aquele indivíduo extremamente estressado e tal, que diminui a velocidade, que toma remédio para o fígado, que toma remédio para tudo, a pessoa que não esvazia o intestino, nós temos pacientes que evacuam a cada uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, então ele não adianta. Existe um problema no sentido inverso, uma preguiça inversa. Exatamente. Então, se não desce, nós falamos para os pacientes no ambulatório, para os alunos, que nós temos que lembrar que o tubo digestivo da boca ao ânus é como um encanamento na nossa casa. Se um dia entupir a calçada, lá na calçada, vai voltar, vai chegar lá na pia da cozinha. Então, só que com a diferença que o nosso tubo digestivo é elástico, ele demora a manifestar toda essa lentidão. Então, se a pessoa não esvazia para baixo, que é o certo, aquilo começa a sobrar. Então, ela deita, volta, ela baixa para amarrar o tênis, volta. O certo, normalmente é assim, a gente toma café às 7 horas da manhã, lá pelas 11 nós já estamos com fome. Mais ou menos assim. Então a relação que a gente faz é o seguinte. Isso. Primeiro, exercício e emagrecimento. Emagrecimento. E não cirurgia. E não cirurgia. Então melhor do que operar. E fazer o tubo digestivo funcionar direitinho. Tanto o estômago, que já existem medicamentos para isso, como o intestino, que existem mudanças de hábitos e medicamentos para isso. Mas antes dos medicamentos, então, naturalmente, o correto seria fazer exercício, ingerir muita fibra e boa digestão, muita água, melhorar a digestão, tudo isso. Desses cinéticos aí, a ação de aumentar o peristaltismo, qual é a indicação precípua deles? Um é que não resolve, não emagrece nem nada. Não. Há problemas de tomar esses cinéticos? Hoje até... Cinético é um remédio para aumentar a motilidade do estômago, do intestino, a velocidade, etc. Nós temos medicamentos que agem só no estômago e nós temos medicamentos que agem em todo o tubo digestivo. Os que causavam efeitos ruins, por exemplo, para o coração, porque para aumentar essa motilidade precisa estimular os nervos do tubo digestivo, e isso estimula nervos de outras áreas. Claro. Então, aqueles que eram mais perigosos foram tirados do mercado. Por exemplo, até para o pessoal não tomar mais. Não tem a cisaprida, que era o Prepulsid, né? Ele foi tirado, ele era muito bom, mas ele devia ser usado apenas naquele paciente que realmente não tivesse nenhum risco de falhas cardíacas. Podia causar arritmia. Isso. Existem os antigos, como a bromoprida, que é o Plamete, a metoclopramida, que é o Plasil. Eles são... E o Dramin, que é o Dramamine. Usa mais também para vertigem. Isso. Eles têm um pouco de ação central, cerebral. Então, eles são usados também na vertigem. E eles podem causar reações cerebrais, extrapiramidais. Inclusive o Plasil, né? Exatamente. Então, ele não pode ser usado em idoso, porque ele pode levar alguma coisa semelhante ao Parkinson. Então, atenção aqui, a doutora G está dando uma informação, não tomar Plasil aí, pessoa com 60 anos ou mais, né? A não ser que seja prescrito pelo médico, porque ele vai saber quanto vai usar e por quanto tempo, né? Porque as pessoas têm mania de ter lá em casa, então vão tomar. Já lembrei de um fato aqui também, chamado Plasil enzimático, né? Você acredita nesses enzimas aí para digestão ou isso é conversa fiada? Elas são muito úteis na pancreatite crônica. Não, mas eu falo para digestão.
Cara, não, vou tomar um Plasil aqui, encher a cara, comer demais. Não, nós teríamos que avaliar qual é como está o suco gástrico, quais os componentes do suco gástrico daquele paciente. É tão complicado isso. Então, falar que isso vai dar certo é difícil. Algumas pessoas, o DiGCap e o DiGplus também são, como o plasio enzimático. Algumas pessoas se beneficiam, a digestão melhora, não para cachaçada, outras não. Então depende muito do que está errado, se é só motilidade ou se o conteúdo do suco gástrico está faltando alguma coisa. Ô Geisa, para a gente encerrar esse tópico, essa pH-metria, que é a medida da acidez do estômago, qual é o valor preditivo dela? Quer dizer, quando é que realmente esse refluxo que tem valor, e se é sozinha, se tem algum valor, sem outros sintomas? Não, sozinha não. Tem que ter sempre... Tem que ter... a técnica da pH-metria é muito delicada, eu não trabalho com ela, eu não sei, não conheço a técnica, mas eu sei que ela é muito delicada, tem que ser feita por uma pessoa treinada, um especialista treinado, mas ela sozinha não faz o diagnóstico. A pH-metria mede a acidez que está ficando no esôfago, além do normal, que um pouquinho volta, né, do estômago. E a manometria mede a força do músculo do cárdia, que é essa válvula. Mas a cintilografia mede a velocidade do esvaziamento, como o EED contrastado, que nós usamos muito, né? Já usamos muito. Geisa, nós temos 1 minuto só, então eu pediria a você, se fosse possível, abordar, impossível fazer isso, sobre o efeito nocivo dos anti-inflamatórios sobre o tubo digestivo. Em 30 segundos, a opinião de um gastro para um reumatologista. Precisa saber usar, né? E depois dos 60 anos... O anti-inflamatório, para mim, o não hormonal, que é o que nós estamos falando, ele não deveria ser de venda livre na farmácia, ele deveria ser prescrito apenas por quem entende do assunto, ele deveria ser usado por tempo muito curto, porque ele faz mal para... Não adianta tomar injetável, porque ele tem 2 efeitos, aquele que quando ele cai no estômago e aquele depois que ele circula no sangue, não adianta. Não adianta usar aquele de absorção entérica, porque ele não tem o do estômago, mas ele age depois. Aliás, esse é uma enganação. Ele é deletério para o estômago, para o fígado, terrível. Nós tivemos recentemente 2 casos de morte por hepatite fulminante por anti-inflamatório lá no Hospital de Clínicas. Então, assim, são medicamentos que eu tenho muito medo. Então, para terminar, eu acho que a indicação de medicamento deve ser exclusivamente do médico e principalmente do especialista. Nós vamos voltar ainda a esse tema nos próximos programas. Eu quero agradecer aqui a sua presença, Geisa, e espero continuar contando aqui, já que lhe fiz vários convites no passado, mas hoje deu certo. Muito obrigado aqui. Eu que agradeço, doutor. Até o próximo encontro nosso lá no hospital, que vai ser amanhã, né? Aliás, todos os dias. Todos os dias. Então, até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.